Sem a tua presença, não permita que eu saia do lugar. Então, para essa nova semana, queridos, vamos pedir ao Criador, vamos clamar a Ele, vamos invocar a Ele. Iau, iau. Sem a tua presença, sem a tua direção, não permita que eu saia do lugar. Mas que nós sejamos guiados por Ti, nós sejamos direcionados por Ti. Porque sem a tua presença, não permita de forma alguma que nós tomamos qualquer decisão ou que nós saímos do lugar. Mas que a tua presença venha nos dar entendimento, percepção espiritual para que nós possamos tomar as decisões acertadas. Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreenda o espírito da distração, repreenda o espírito da contenda, da fofoca, repreenda tudo aquilo que vier em oposição às nossas vidas. Repreenda toda praga, repreenda toda palavra de maldade. Repreenda, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, toda obra contrária, obra maligna, levantado, invocado, rezado no mundo das trevas contra esta vida, contra esta casa, contra este canal. Tudo aquilo que foi levantado no oculto, no escondido, no mundo das trevas contra este canal, nós repreendemos, nós anulamos, nós eliminamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Pai, abençoe aqueles que nos abençoem. Pai, abençoe aqueles que nos amaldiçoem, aqueles que nos desejam mal, aqueles que querem o nosso mal, que a sua benevolência, através de Yahshua Mashiach, venha os alcançar, venha os libertar. Que através das nossas vidas eles serão encontrados, que através da minha casa, família bendita do Altíssimo, todas as famílias da terra, seja bendita em teu nome, Pai. Em teu nome, Yahweh. Em teu nome, Yahshua Mashiach. Yahshua vive, Yahshua reina, Yahshua governa. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, recue agora a inveja, recue agora olho de maldade, recue agora olho de maldade, recue agora a obra contrária, recue agora toda praga. Agora é uma ordem que nós damos no mundo espiritual. É uma ordem que nós damos agora. Por um caminho veio, por 7 sai. Toda tranqueira deixada diante das casas, toda tranqueira deixada nas encruzilhadas, nas matas virgens, nós repreendemos, nós anulamos, nós eliminamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Porque ele diz na tua palavra, bem-aventurados aqueles que não viu e creram. Bem-aventurados somos nós. Por isso ele nos dá poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Isso significa que nós recebemos do alto poder e autoridade para pisar em todas as mazelas. Poder e autoridade para pisar naquilo que tenta nos paralisar, aquilo que tenta nos estagnar, aquilo que tenta trazer perdas, prejuízos. Pisamos na inveja, pisamos na maldade, pisamos nas obras contrárias. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós pisamos em toda reza contrária. Toda reza que está sendo feita em desfavor das nossas vidas, nós pisamos agora, nós repreendemos agora, nós anulamos agora pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Pai, sela-nos com teu santo ruach. Sela essa vida que está diante desse monitor com teu santo ruach, com a sua santa presença. Nos dê visão espiritual, nos dê entendimento, nos dê percepção espiritual para compreender e entender o que tu queres falar conosco. Fala em nossos corações, ministra em nossos corações para que nós possamos meditar, entender e compreender o que tu queres falar conosco. Assim seja, meus queridos. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach a todos os meus queridos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, na graça e na paz do nosso Criador e do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. Para meditarmos hoje, nós iremos meditar no livro de Ezequiel, capítulo 7, versos 1 a 9, provavelmente. Vamos deixar que o ruach dele venha nos conduzir. O fim chegou. Bora lá, meditar. A palavra do Altíssimo veio a mim dizendo, Filho do homem, assim diz ao Altíssimo Yahweh a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês, eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Ou seja, que é uma advertência, uma exortação não somente aos filhos de Israel, mas todos aqueles que creem em Yahweh e Yahshua, que o fim chegou aos 4 cantos da terra. Não é só aqui no Brasil, não é só em Israel, não é só em Jerusalém, né? Não é só no Japão, não. O fim chegou nos 4 cantos do mundo, ou seja, onde existir nação, o fim chegou para ambos, vai acontecer para todos igualmente. Chegou, e cada um de nós seremos julgados segundo os nossos caminhos, segundo os critérios do próprio Criador, não critérios meu ou de você, não pelas minhas, não, mas pelas nossas abominações, pelos nossos pecados, nós seremos julgados, né, querido? E já sabemos que o Criador, ele odeia pecado, ele odeia abominação, que é tudo aquilo que ofende, é tudo aquilo que desagrada a ele, é aquilo que
ele detesta, na realidade, ele detesta, que ofende, magoa, aquilo que prejudica, aquilo que vem contra os princípios dele para as nossas vidas, aquilo que ele criou para nós como bênção e muitos estão levando como maldição. Isso ele detesta, ele odeia. E cada um será julgado pela sua própria abominação, pelos seus próprios pecados, né? Pelos seus próprios caprichos, né? Muitos vivam desenfreadamente, achando que não terão consequência dos seus atos. Tudo que nós praticarmos, queridos, seja bons ou ruins, nós seremos julgados por isso. Cedo ou tarde, cedo? Não, no momento certo, na hora certa. Então, nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que pedir Ele perdão pelos nossos pecados, nós temos que pedir Ele que venha ungir nossa mente, nosso ser, que nós vivemos de uma forma que nós venhamos alcançar o reino celestial, que nós venhamos ser alcançados, venhamos ser salvos, né? Não é simplesmente aceitando o que você está salvo, mas você tem que esforçar para que essa salvação continue e perpetue em você, para que você reine junto com Mashiach no reino celestial, né? Então, para que nós reinamos com Mashiach, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos sacrificar de certa forma, deixa a carne alimentar mais o espírito, né? Muitas vezes você não vai querer meditar a Bíblia, muitas vezes você não vai querer orar, muitas vezes você não vai querer clamar, vai vir um desânimo sobre você, mas isso eu digo para você com toda certeza, com toda experiência que eu já passei. Muitas das vezes o diabo ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa de tudo para que venha te desanimar, para que você perca o foco, para que você não seja salvo, para que você não seja alcançado. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que o tempo dele é pequeno para ele fazer a destruição que ele necessita, que ele deseja. O diabo, querida, o antes de Mashiach, ele vai levantar, já foi levantado, mas que vai se manifestar para todas as nações como o Salvador da paz. Ele é contrário a tudo que adora e glorifica o próprio Criador, a tudo que cultua o nosso Criador. Ele é em oposição. Tudo que o Criador fez de bom para a geração, para a humanidade, ele fingirá de se fazer melhor, porém, queridos, vai ser tudo ao contrário. Ele vai fazer obras para a perdição da salvação da humanidade, para a destruição da humanidade. O diabo, ele sabe que o tempo dele tem pouquíssimo aqui para ele ser derrotado eternamente. Porém, sabe o que acontece? Ele tem sede de sangue, ele tem sede por vidas, por sacrifício, por maldade, por fazer a maldade. E hoje o que nós vivemos? Nós vivemos num mundo onde o certo é errado, o errado é certo, tudo está invertido, não tem mais valor, não se respeita mais nada, não se respeita mais ninguém, ama-se mais animais, bichos do que próprio ser humano, não é mesmo? Que nós estamos vendo? E o que estava previsto no fim dos tempos, que um homem com várias mulheres já está acontecendo, os nossos olhos já se contempla isso, né? Já tem a mídia, já nos noticia isso. Então isso aí não é para se escandalizar, isso aí é para você ver que o que estava na Bíblia Sagrada está se cumprindo. O que aconteceu no Antigo Testamento se cumpriu hoje, está se cumprindo hoje no Novo Testamento, que é uma realidade que nós estamos vivendo, que o tempo chegou para os 4 tempos do mundo. Cabe a mim e a você buscar pela nossa salvação. Muitas coisas poderiam ser evitadas? Sim. Muitas coisas nós mesmos poderíamos ter evitado. Mas como você conseguiria evitar um dano maior na sua vida? Simplesmente chegar na verdade, conhecendo o nome verdadeiro do Pai e do Filho. E muitas têm resistência contra esse nome. Só que cedo ou tarde, não, no tempo certo, na grande tribulação, aqueles que hoje ouvem o nome verdadeiro do Pai e do Filho, sabem que os nomes que hoje se pratica são nomes de blasfêmias, nomes hereges. Eles irão ter que aprender os nomes verdadeiros do Pai e Filho. Eu falo isso, querido, com uma dor no coração, com um aperto no coração, porque eu sei que tem muitos amigos meus, familiares, colegas, conhecidos, seguidores, que ainda tem resistência contra estes nomes verdadeiros. Ainda tem dúvidas sobre isso. Então, isso significa que você tem chance de ser salvo, você tem chance de ser alcançado, só que a luta vai ser maior para você. Porque agora nós temos a liberdade de escolha. E quando você passar pela grande tribulação, você vai ter que ser obrigada a escolher a ser salvo. Então vai para o inferno, ranger de dente junto com o próprio diabo. Consegue compreender? Então isso é gravíssimo, isso é sério demais.
Isso é muito sério, queridos. Isso, antigamente podia-se dizer que eram só historinhas que se contam, historinhas que se prega da Bíblia. Hoje se vê essas historinhas se concretizando, se vê essas historinhas que muitos dizem entre aspas, historinhas se materializando na verdade. Então nós temos que começar essa nova semana pedindo a direção espiritual do trono do Altíssimo sobre as nossas vidas, pedindo Ele que venha nos guiar, nos direcionar, porque aqueles que realmente são fiéis ao Criador, Ele te guarda de tanta coisa, Ele te livra de tantas coisas. Por isso que eu creio, sim, fielmente, que existirá 2 arrebatamentos, um antes da tribulação e outro a partir da grande tribulação. Primeiro, o arrebatamento da cevada, da primícia da cevada. Quem que é a primícia da cevada? É aqueles que se mantêm fiel, que conheceu o nome do Pai e do Filho, não arreda, colocou ele no coração, impregnou e está compartilhando aí com as nações, compartilhando com todo mundo. E o trigo é aqueles que devem ser triturados, que vão ter que ser ainda limpado, purificado, para conhecer verdadeiramente o nome do Pai, conhecer o que foi perdido, né? Os princípios, né? Que Yahshua veio cumprir os preceitos da lei de Moisés, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, para que hoje nós pudéssemos viver sem julgo. E muitos ainda trazem esse julgo sobre as pessoas, né? Muitos pregadores trazem esse julgo ainda sobre os membros, né? Então, querido, nós temos que entender que nós somos reconhecidos, a igreja como reconhecida como uma seara do próprio Criador, né? Então, a primícia da cevada é a igreja fiel, aquela igreja que conhece o nome do Pai, do Filho, que saiu de denominações, não frequenta denominações, não devolve dízimo. O princípio que voltou foi restaurado aquilo que foi perdido, né? Conheceu os nomes do Pai e do Filho, descobriu que não existe hierarquia nos templos, que não pode existir na realidade, né? E que não pode ser denominado apóstolo somente aqueles que conviveram com Yahshua. Então foi detalhes que foram perdidos pelo tempo, a projeto do próprio diabo de fazer isso, né? Dos falsos profetas, tudo já envolvido. Naquela época, os fariseus daquela época, né? Eles já tinham propósito, porque quanto mais eles tentavam eliminar a igreja primitiva, aquela igreja fiel ao Mashiach, mais eles faziam maldade, matavam, mais a igreja multiplicava. E eles, nós temos que arrumar outra estratégia. Qual que é essa estratégia? Vamos esquecer, apagar o nome do Mashiach, apagar o nome do Criador, né? Mas só que na palavra, o Criador é tão perfeito que por mais que você traduza uma Bíblia, ao invés de fazer a transliteração dela, o que deveria ter sido feito, mas os fariseus daquela época, eles fizeram propositalmente na forma de ocultar. Aí eles traduziram, mas escondendo os nomes verdadeiros e colocando outros nomes de blasfêmias, né? E todas as vezes que nós invocamos esses nomes de blasfêmias, nós estamos blasfemando contra o Pai e contra o Filho. Quando você blasfema contra o Filho, automaticamente você está blasfemando contra o Pai, porque o nome do Filho, o nome do Pai está no Filho. E ele deixou essa promessa para a gente no livro de Apocalipse, que no fim dos dias, que todos saberiam o nome dele, e que a cidade santa levaria o nome dele, do Filho e da própria cidade santa, que é Yerushalayim, né? Então, em vídeos anteriores eu falo sobre isso, né, queridos? Então isso é muito sério, mas só que você vê a palavra do Criador sendo revelada. E ele diz, aquelas revelações das 70 semanas lá de Daniel, do livro, ele fala, sela e guarda, porque essas profecias, essas promessas são para a era do fim, não é para aquela era. Por isso que tem muitos estudiosos da Bíblia Sagrada que têm entendimentos diferentes. Por quê? Porque estudou, pesquisaram, só que não vieram a revelação até eles. Mas não é porque eles são ignorantes, não é porque eles não tiveram entendimento espiritual, não. É porque o que foi selado é só para a era do fim, que seria revelado somente na era do fim, que ele levantaria uma pessoa, um mensageiro, e que esse mensageiro receberia essas revelações e compartilharia com outros mensageiros, né? E assim sucessivamente, assim como ele levantou o mensageiro da igreja de Filadélfia, ele levantará também um mensageiro da igreja de Laodiceia, né? Vai ser um que vai falar a verdade, vai falar com persuasão, né? Então, queridos, e vai acontecer quando nós estiver, eu espero não estar aqui para ver, porque eu quero subir. Sei que eu não mereço, querido, ninguém merece, ninguém é digno de subir para a glória, mas sinceramente,
Vai ser o inferno nessa terra. Muitos pedirão pela morte e a morte fugirão deles na grande tribulação, porque o sofrimento vai ser tamanho. Eles falam também que aqueles que aceitarem a marca da besta, né, que é um chip quântico, uma tatuagem quântica, que só pode ser vista através de sensor, de luminosidade, eu não sei explicar direitinho, querido, mas eu só sei dizer que se você aceitar essa tatuagem, você pode comprar, você pode trabalhar, você pode viajar, você pode vender, mas se você não aceitar, você não compra, você não bebe, você não trabalha. Mas aí o que acontece? Depois de 3 anos e meio, você aceitou essa tatuagem quântica, você vai ser cometido de úlcera, câncer, tumores. Muitos morrerão de dor, pedirão pela dor e não morrerão, e a morte fugirão deles, né? Se, pelos nossos cálculos, se a tribulação começou agora em 2023, né? 2030 fecha tudo. 2030 nós acreditamos fielmente que Alcha volta, né? Antes tem um arrebatamento da igreja fiel para que o antimachia manifeste. Ele tem que manifestar, porque senão, enquanto a igreja fiel estiver na terra, ele não tem como ele manifestar. Dizer, eu vim para salvar as nações, eu sou a solução para o mundo. Que é através desse homem que ele vai implantar essa tatuagem, vai dizer, agora ninguém precisa de usar documentos, agora ninguém precisa de usar tudo eletrônico, cartão de banco, por causa de roubo, vai ser tudo na sua mão, né? Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa, muitas delas vão estar desesperadas, vão estar fragilizadas, vão estar doentes, vão passar dificuldades por causa da grande tribulação, da tribulação que está passando, vão aceitar, né? E vão perder a salvação, porque se você aceitar essa tatuagem, olha pra você ver, se você aceitar essa tatuagem, você vai poder viver sua vida normalmente. Mas se você não aceitar, você não terá vida, você vai ter que lutar pra sobreviver até Alcha vir pra buscar a igreja e você ser salvo. Consegue me compreender? Por isso eu digo, queridos, aqueles que estão tendo a oportunidade de conhecer a verdade agora, os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, é um privilégio. Aqueles que estão aceitando, esforçando para que quando os anjos vierem no primeiro arrebatamento buscar, para eles subir. Porque depois que os anjos buscar a igreja, o primeiro arrebatamento de 2023, que nós acreditamos, e se tudo, o entendimento espiritual bater tudo certinho, vai ter um arrebatamento em 2023 e um no final, que é 2030. No final da agenda de 2030. Né? Pelo mensageiro de Filadélfia, que ele está anunciando e que chegou a revelação até ele diz que possivelmente pode acontecer um arrebatamento em abril. Possivelmente pode acontecer esse arrebatamento, sim. E o arrebatamento da igreja fiel, né? Da igreja de Filadélfia. E depois disso entraremos. Aí sim, aconteceu o arrebatamento da igreja fiel, aquele que guarda o nome verdadeiro do Pai e do Filho. Aí começa a grande tribulação. O que vai acontecer? Aí o antimachia, esse homem, é um governante de uma nação específica, vai vir com poder de persuasão, sabe? Fazendo acordos de paz, tratados de paz, unindo-se todas as nações e dizendo, eu tenho a solução. Aí você pode ficar, porque esse homem anunciar, você pode entender, esse é o antimachia. Ele é oposição a tudo que é do próprio Criador. Conseguem compreender que eles vocês conseguem, tá tentando, tipo assim, aí ele vai se manifestar e vai criar essa moeda, essa tatuagem quântica para ser aplicada na mão, acho que é mão direita que fala, se não me engano, não sei, não vou falar, coloca na mão essa tatuagem, aí você pode fazer compra, pagamentos, tudo com ela, seus documentos, sua vida vai estar dentro dessa tatuagem, só que essa tatuagem, depois de 3 anos e meio, as pessoas que receberam essa tatuagem, elas poderão comprar, vender, não sei o quê. Só que depois de 3 anos e meio, pelas contas, eu estava até calculando com meu esposo, daria 2026. 2026, esse negócio de tumores, as pessoas seriam cometidas de tumores, sabe? De úlceras, referente a essa tatuagem quântica, né? Que a pessoa vai receber. Entendeu? A marca da besta, essa marca. Que tudo, seus documentos vai tudo na mão. Então, querido, deixa eu te falar, tudo que a gente coloca dentro do nosso corpo, que não foi feito do Criador, vai dar interferência na sua vida. E ainda mais quando se está na palavra do Criador, que aqueles que receberam a marca da besta, que é essa tatuagem quântica na mão, poderão comprar, beber, isso aqui, mas
não, automaticamente já aceitou a tatuagem, você já cai no inferno direto. Você já perdeu sua salvação. Esse é o primeiro princípio que você tem que observar. E depois de 3 anos e meio, você vai ser cometido com úlcera, câncer, tumores, muita coisa ruim, muita dor. Muitos procurarão pela morte e a morte fugirão destes. Por quê? Porque tudo que o diabo faz, querida, é para nos destruir, para matar, para estragar, para destruir o que ele tem inveja de nós, por nós sermos criaturas feitas em mais semelhança do Criador. Ele nos fez semelhante. Então, toda vez que o diabo olha para mim, olha para você, ele tem ódio. Principalmente aqueles que creem em Yahweh e Yahshua. Ele tem ódio, porque além de nós recebermos a salvação, ter a oportunidade de ser salvo, coisa que ele não tem, que caiu já era. Ele quer como resultado, como raiva de... como é que eu vou dizer a palavra? Querendo vingar-se do próprio Criador, né? Ele quer fazer com que o maior número de almas sejam perdidas, sejam alcançadas no inferno junto com ele. Então, pense bem direitinho, porque eu estou dizendo isso, talvez hoje esse vídeo não tenha relevância para você na sua vida. Mas nós estamos vivendo o fim. O fim chegou, querido. E cada um de nós seremos julgados conforme os nossos próprios caminhos, né? E cada um vai ser julgado pelas suas próprias abominações, né? Então, vai surgir muitas oportunidades para que você, até líder evangélico falando, pode colocar essa tatuagem que não vai mais crer. Esses líderes que vai falar com você pode pôr a tatuagem, que não vai ter nada contra, eles trabalham para o antimachia, tá? Todos os líderes que você vê falando que pode colocar tatuagem, eles trabalham para o antimachia. Porque o antimachia, ele fez isso, ele é um trabalho do diabo. Já implantar pregadores, em todos os lugares, em igreja, em hospitais, em clínica, em órgão público, justiça, saúde, em todas as esferas, no futebol, em tudo. Tem alguém que trabalha para ele. Não só uma pessoa, mas são várias pessoas que trabalham em coligação juntos. Então, o que acontece? Então, se algum líder falar com você, pode colocar, você pode colocar. Tudo posso, mas nem tudo me convém, meu. Você tem que responder para ele isso. Tudo posso, mas nem tudo me convém, porque se eu colocar, minha salvação já é. Se você colocar, primeiramente, você já perdeu sua salvação. Aí não adianta se arrepender, porque já não tem tempo, não, já era. Colocou, acabou. Depois de 3 anos e meio que você colocar, de 3 a 3 anos e meio, você vai ser cometido com úlcera, câncer, um monte de coisa, porque fala na própria palavra. Se tá falando, por que eu vou fazer? Né? Então, quando acontecer, talvez hoje não seja relevante para você esse vídeo, mas quando acontecer, você vai lembrar dessas palavras e vai pensar 2 vezes, né? 2 nada, milhões de vezes antes. Porque eu posso até viver 3 anos e meio regalado de tudo, ter o bom e melhor, mas e depois? Cair a minha eternidade no inferno? Não compensa, né, querido? Então nós temos que pensar. Nós temos que agora, nós chegamos um ano, querido, 2023, é o ano que você tem que olhar, procurar-se mais interior. Procurar-se não mais que as coisas que seus olhos contemplam, né? Não, mas você olhar pela fé mesmo, viver a fé de fato, de verdade. Você olhar para dentro de você, buscar algo além. Que você não vê, que você não toca, não pode tocar, que você não pode pegar. Mas é alguém que está do seu lado, que te ama, está de braços abertos, te esperando, para impedir que você não perca a sua salvação, para que você reine com ele no mundo, no reino celestial, é Yahshua. Então chegou a hora de você realmente pensar na possibilidade de abrir seu coração para Yahshua. Porque se você não quiser abrir agora, não tem problema, você vai ter a grande tribulação. Mas eu vou te dizer, vai ser difícil. Vai ter que querer mesmo, né? Mas então, vamos continuar. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei. Pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Altíssimo Yahweh. Assim diz o Altíssimo Yahweh. Calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou. E o que é que nós estamos vendo? Além de ser calamidade, que todo dia, agora, teve um jornal aí, brasileiro, internacional, anunciando que o relógio de Apocalipse, alguém assistiu? Então, querida, as mídias, a trabalho com antimachia, elas é obrigada a colocar daquele jeito. Quem tem entendimento espiritual, quem está seguindo a Bíblia, consegue interpretar e ter discernimento que eles estão falando, o fim chegou. Já era.
fim chegou, é agora ou nunca. Prepare-se, né? Calamidade, o que nós estamos vendo, né? Terremotos, maremotos, guerras, rumor de guerras, mortes, pessoas jovens morrendo. Você acha que é por acaso? No fim dos tempos estaria isso. Esse é um dos projetos do Antimachia, querido, eliminar a população, reduzir. Daqueles grandes, né? Da elite, né? Eliminar para quê? Para ter poucas pessoas, né? Para a riqueza ficar na mão de poucos. Então, tudo por ganância, né, querido? Tudo é ganância. Então, chegou o fim chegou. Já despertou contra você. A sentença chegou ao morador desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo. Dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora, em breve, derramarei o meu furor sobre você. Cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade e eu não os pouparei segundo os seus caminhos. Assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações. E vocês saberão que eu sou o Altíssimo e Alto, que sou eu que castigo. Eis o dia, eis que chegou. Brota a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância, a violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem da sua riqueza, nem da sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegre, e quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não tomará a possuir aquilo que vendeu. Por mais que viva, porque a profecia contra todos eles não será revogada. E por causa da sua própria maldade, ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e preparam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre a espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles fugirem e escaparem, estarão pelos montes como o pombo dos vales, todos gemendo cada um por sua maldade. Todas as mãos desfalecerão, e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão rapadas. Jogarão as suas pratas na rua, e o seu ouro será tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar-os no dia da ira do Altíssimo. E eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Eu acho que aqui tá bom. Aqui. Desses preciosos ossos fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abominações, imagens de seus ídolos detestáveis. Por isso fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para ele. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiro por presa e aos ímpios da terra por despojo, e eles o profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão neles e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas dele. Farei cessar a arrogância dos valentes e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão a paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria e um rumor após outro rumor, após o outro. Buscarão visões de profetas do sacerdote. Perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O rei está de luto, o príncipe se vestirá de horror, e as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta e os julgarei pelos seus próprios critérios. E eles saberão que eu sou o Altíssimo. Então, querido, isso acabou que eu li tudo, né? Assim que seja a vontade do Criador nas nossas vidas. É para você meditar. Ezequiel capítulo 7, de versículo 1 a versículo 27. É grande, mas é interessante porque que fala praticamente tudo que vai acontecer. A justiça do próprio Criador sobre a terra. Cada um será tratado conforme os seus caminhos, né? O seu ouro, sua prata, sua riqueza não poderá te salvar naquele dia, né? Não pense que vai vir alegria, não, querido, vai vir, a sentença chegou sobre o morador da terra, o dia está próximo. Não é dia de alegria, querido, é dia de tumulto, né? É dia de tumulto, é dia de tristeza, né? Então, o que ele diz para mim e para você? Vigiar, nos corrigir, nos limpar, nos voltar a Yahshua, nos voltar aos pés dele. Entender que nosso dinheiro, entender que todo o dinheiro do mundo, por mais rico que você for, o dinheiro seu não vai te salvar neste dia, no dia da grande tribulação, no dia da volta dele. Se você não entender que em 2023, a partir de agora,
que não é o dinheiro, que nós necessitamos do dinheiro para comer, para viver, para pagar as contas, sim, para curtir, para viajar, sim. Porém, agora a nossa prioridade é sobreviver, trabalhar para sobreviver, sem ambição, sem ganância, mas simplesmente olhando para dentro, olhando para aquilo que está diante dos nossos olhos, que é o fim dos tempos, o fim chegou. Tem muitas pessoas que têm pavor de ouvir falar sobre o fim dos tempos. Agora nós estamos vivendo sobre o fim dos tempos. E muitos ainda não tiveram essa percepção espiritual, por mais que você fale, não foi revelado a ela que ela está no fim dos tempos. Por quê? Porque na própria palavra diz que ele entregaria os simples, entregaria os humildes essa revelação, ao invés de entregar aqueles que se denominavam sábios, doutores, né? Foi revelado aos simples, aquelas pessoas que realmente buscavam, tinham um coração de pureza, um coração de alcha mesmo, né? Se voltado à salvação mesmo, né? Querido, hoje, nos dias de hoje, a ganância já era. Não adianta você ser ganancioso, você pode até ser, mas se você não se voltar para aquele verdadeiro Salvador, que é Yahshua Mashiach, automaticamente nós chegamos aí, o dinheiro nós não podemos nos salvar. O dinheiro não pode tirar uma dor sua dos fins dos tempos, porque vai ser cometido de úlcera, de câncer. Muitos procurarão pela morte, a morte fugirão deles. Então, querido, nem o ouro nem a prata poderão livrar do dia da ira do Altíssimo. Ou seja, no dia do fim, naquele dia, né? Aquele dia não é dia feliz, querido. Feliz para aqueles que esperam, feliz para aqueles que estão prontos, mas e aqueles que não estão? Né? Vai ser um dia triste, um dia de ranger, um dia de sofrimento, um dia de treva, um dia de escuridão. E sem contar que nós ainda experimentaremos, que está a previsões aí de 3 dias de escuridão na terra, né? Agora eu não vou falar com você, que isso aí eu não tive entendimento espiritual, não posso falar mais sobre isso, porque eu não sei mais se isso vai acontecer antes do primeiro arrebatamento, se é depois do arrebatamento, isso aí, querido, eu não sei falar. Mas eu sei que vai acontecer, 3 dias de escuridão na terra ainda. Então a igreja tem que se preparar, tem que acordar para a realidade. Nós estamos vivendo um tempo onde que muitos estão buscando pela paz, só que não verá paz, né? Na própria palavra diz miséria sobre miséria, rumor de guerra sobre rumor de guerra. E enfim, querido, muitos andarão de um lado para o outro, buscando por palavra, vão ter sede da palavra, e não vai ter ninguém que pregue a verdade, porque vai estar tudo na abominação, na heresia, na apostasia. Então, aproveite. Porque nesse período, até que depois que vier o primeiro arrebatamento da igreja fiel, daquela que não profanou o nome do Criador, aquela que recebeu, guardou do Salvador, né? Aí o antimachista vai manifestar. E ele manifestando, aí o inferno verdadeiramente vem para a terra, querido. A hora que esse homem se manifestar dizendo, eu sou o Salvador das nações, ele vai ser tido como um líder, como um presidente de todas as nações. Você vai ser submissa a ele. Todos os países, todas as nações serão submissas a ele. Pensa. Aí ele vai fazer com a terra, com as nações, o que ele quiser. A princípio ele vai ser muito persuasivo, querido. Ele vai enganar até... A própria palavra diz que se o Criador não tivesse encurtado os dias, até os próprios escolhidos não se salvariam. Nenhuma carne na terra se salvaria. Porque o poder de persuasão do diabo, né, quando ele entra na pessoa... O diabo, o antimachista, ele é tão invejoso... O próprio diabo, né, querido? O antimachista é o próprio diabo. Ele é tão invejoso que ele vai invitar o próprio Yahshua, ele vai ressuscitar, vai ficar morto 3 dias, vai acontecer um acidente com ele, vai morrer, vai ficar morto 3 dias e depois vai ressuscitar. Então, isso aí é o que está por vir. Então, eu estou só dando uma pincelada assim para não assustar, porque eu preciso falar, porque senão se eu não falar, isso vai ser cobrado de mim, né? Eu sei que muitos odeiam que eu falo sobre o fim dos tempos, mas eu preciso. Talvez essa palavra hoje é irrelevante para você, você não vai nem até o fim para assistir. Mas vai chegar tempos que você vai ter sede dessa palavra e não vai encontrar para ouvir. Palavra verdadeira que cura, salva e liberta. Então eu espero que a sua semana seja abençoada. Espero que você possa meditar nessa palavra, né? O Criador, ele já, esses dias todos que eu fiquei aí sem fazer vídeo, fiquei meditando, e ele sempre está falando comigo sobre a volta do fim dos tempos, né? Que o fim chegou, que nós estamos nessa realidade. Não adianta fugir dessa realidade.
Da agora em diante você vai só ficar sabendo de coisas. A violência vai aumentar, querido. A maldade vai aumentar. As pessoas vão estar mais frias, mais calculistas. As maldades. Então você tem que andar na vigilância. Toma cuidado, evita essa briga de trânsito. Evita caça briga com vizinhos, porque a maldade vai estar muito. E hoje, infelizmente, a vida hoje não tem valor. Se ama mais um bicho, um cachorro, um pássaro, do que o próprio ser humano. O amor por humano está se perdendo, porque o diabo ele tem o propósito, o projeto de acabar com a humanidade. Por quê? Porque a humanidade é a imagem e semelhança do próprio Criador. Criatura, criados por ele, fomos criados por ele. E o diabo tem ódio de tudo que ele criou, principalmente a humanidade. Então vai usar uns contra os outros, o espírito próprio de Satanás vai entrar nas pessoas e elas vão começar a ficar muito maldosas, frias, calculistas, projetando mal contra as pessoas. Olha, querido, muitas vezes, mesmo que se você estiver certo, deixe pra lá. Deixe pra lá, sabe por quê? Quero que você tá evitando o mal. Você tá. Não bate boca, não, porque quando você vê alguém implicando com você, alguém tentando fazer algo para te prejudicar, ali é o próprio diabo encarnado daquela pessoa. Ali está sendo uma mula, um cavalo do próprio diabo para trazer confusão até para destruição da sua casa, da sua família. Então, meu conselho, minha direção espiritual para essa semana, vamos viver a fé. A fé não a fé natural, mas a fé é aquilo que nós não podemos pegar e nem tocar. E acima de tudo, né? Acima de tudo, que nós venhamos focar na salvação, né? Nós temos que comer, temos. Nós temos que trabalhar, temos. Nós temos que viver dia a dia, temos. Mas primeiramente, nós buscar o reino celestial e as demais coisas não serão acrescentadas. E quando nós buscamos a presença do Criador, quando nós buscamos a presença do Salvador, as outras coisas vão se encaixando. Ele vai colocando tudo nos seus devidos lugares. Pense nisso, tá? Tenha uma semana abençoada. E lembre-se, consagre a Ele a sua semana, seu trabalho, sua família. Peça a Ele para brindar você de toda a maldade, o homem mau e perverso. Porque da agora para frente, queridos, você vai ver maldade, maldade. As pessoas elas são tão maldosas que elas não vão querer mais esconder suas maldades, elas vão fazer na cara limpa, né? Vocês também não fiquem assustados com a abominação. Vai acontecer também, porque está previsto no fim dos tempos. Um homem com várias mulheres. Isso aí já estava previsto na palavra, né? Que a abominação estará se multiplicando. Então, olha, queridos, isso aí não é de assustar. É para você ver que nós estamos vivendo o tempo do fim. O fim chegou. Simplesmente assim, nós temos que nos adaptar a este tempo do fim para sobreviver até a volta, até alcançarmos a nossa salvação, nossa libertação, né? A nossa redenção, nossa salvação verdadeira. Assim seja, né, queridos? Que a paz e a harmonia de Yahshua Mashiach esteja no seu lar, na sua casa, na sua família, com os seus. Que essa palavra possa falar no fundo, no profundo, no oculto, no secreto do seu coração e que você seja alcançado pelas ricas bênçãos que vêm do trono do Altíssimo. Que, olha, bênção não vem de baixo não, tá? As nossas bênçãos, tudo que você recebe vem do alto. Ele pode usar pessoas do baixo, pessoas da terra para te abençoar. Mas lembre-se, toda bênção que você chegou até as suas mãos é porque foi direcionado e guiado lá de cima. Chegou até você, tá bom? Paz e harmonia de Yahshua Mashiach. Repreendo todo o mal contra a sua vida. Que Ele brinde e sela sua mente, seu entendimento espiritual, sua visão espiritual, sua percepção espiritual para esta nova semana. Que toda a sorte de sabedoria, de inteligência, de percepção esteja em nós nessa nova semana. Assim seja.